Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Atos sombrios gostam de uma atmosfera especial. Eles poderiam fazer o mal em salas iluminadas com janelas amplas e tetos altos. Billy, cuja reputação no bairro de Washington era inequívoca, recebeu seu hóspede em um quarto apertado com paredes surradas. Tanto o proprietário quanto seu hóspede sentaram-se em caixas velhas e fumaram tabaco barato. Pela expressão do dono do escritório, ficou claro que a oferta de Evan o interessava. "Você está dizendo que ele está vendendo a filha?" perguntou Billy e deu uma piscadela. Uma excitação doentia brilhou em seus olhos. "Não é a filha dele, mas a enteada", corrigiu Evan com sua voz rouca. "E ele não a está vendendo, está alugando-a. Ele acabou de começar." "O quê? Ela inventou tudo isso por conta própria?" "Sim", suspirou Evan. "Ela me contratou. Só para acompanhar. Ela disse que você é o cara mais indicado na vizinhança para esse tipo de coisa." "Quantos anos ela tem?" perguntou Billy. 42, respondeu ele. "É uma garota grande", sorriu o proprietário. "Quero dizer, enteada." "Ah, essa aí." Evan deu um tapa na testa. 16 anos de idade, ela é uma garota grande. Ela pode ser, Mas você sabe para que eu preciso dela, não sabe? Perguntou Billy, aproximando-se e colocando o braço sujo em volta do pescoço dela. "Para o que eu pago em dinheiro, hein?" "Não sei", respondeu Evan evasivamente, afastando a palma da mão e indo embora. "Somos adultos, entendemos tudo." Ele gostava cada vez menos do homem de camiseta preta e jaqueta de couro. Mas Julie afirmou que ele tinha dinheiro, então ela continuou o diálogo. Foi ele, Evan, quem pediu para conhecer Billy. Foi ele quem lhe fez uma oferta que qualquer homem normal deveria recusar. Mas esse fumante provavelmente não era um desses. "Mostre-me a foto", exigiu o cliente, e soprou um jato de fumaça em direção ao teto amarelo. Evan tirou o celular do bolso, que não deve ter sido atingido por um rolo, mas por um comboio de veículos especiais. Billy viu uma linda jovem na grossa grade de rachaduras na tela. Não dava para dizer que ela tinha 16 anos. Ela parecia muito mais jovem, exatamente o que ele precisava. Um sorriso voluptuoso apareceu em seu rosto e um manto de excitação cobriu seus olhos. "Eu pago", disse Billy, e lambeu os lábios. "Eu fico com ela. Vou alugá-la por uma noite." "Não", disse Evan. "Isso não vai funcionar. Julia disse que queria vendê-lo a 3 homens de uma vez. No mínimo." "Por que isso?" perguntou Billy, infeliz. "Por quê?" Evan ficou surpreso. 3 homens pagariam mais. E só por uma noite. Depois você terá que colocá-lo de volta onde o encontrou, Billy se recostou em seu assento, e parecia que ele estava em uma cadeira aconchegante, não em uma velha gaveta de café africana. Ele tirou outro cigarro nojento do bolso e o fumou. Lentamente, soprou a fumaça em direção ao teto, pensando em algo. "Bem", Billy bocejou. "Eu tenho alguns amigos. Mas vamos fazer um acordo. Nós compramos primeiro. Quando a senhora disser, se ela quiser amanhã, pode ficar com ele amanhã. Se não formos os primeiros, se formos os segundos, o acordo está cancelado. E você deve saber o que acontece com aqueles que me enganam." Os olhos de Billy se estreitaram, e a expressão em seu rosto era realmente aterrorizante. O visitante enrugou o nariz, e ele não queria nem pensar em quais sacos as armadilhas desse negro estavam guardadas. As primeiras novidades. "Julia disse que há mais caçadores", disse Evan, e não havia medo em sua voz. "Se você aceitar um depósito, eu..." "Espere, um depósito", Billy o encarou. "Quanto Julia quer pela mercadoria?" Evan lambeu os lábios rachados. Ele nunca teve muito dinheiro em sua vida. Muitas vezes foi enganado e, por isso, não conseguirá nada em seus 50 anos.
Sua união com Julia era a única conquista da qual ele não se envergonhava. Então, tudo o que queremos é 1 milhão, disse Evan. Ele tentou soar determinado, mas o resultado foi mais uma risada. E 20 agora mesmo, acrescentou Evan. Agora mesmo. Billy riu. Ele apagou o cigarro no velho pires que era seu cinzeiro e olhou lentamente para seu parceiro. A pausa deve ter durado uma eternidade, mas o visitante a suportou. 1 milhão, você disse? Perguntou o proprietário. Eu lhe darei 300.100 para cada um. É um bom dinheiro. De manhã, nós o colocaremos como novo, só que melhor. E vocês continuarão alugando, por assim dizer, testado e aprovado. Julia disse 1 milhão, Evan repetiu com teimosia. 20 libras imediatamente. Porque ainda há quem queira. Cara, pense nisso, exclamou Billy e sorriu. 1 milhão para quê? Para uma garotinha que não pode fazer nada. Você sabe o que faremos com ela por esse dinheiro? Faça o que você quiser, Evan exalou. Mas esse é o preço. E há uma fiança a ser paga. O proprietário olhou para seu interlocutor com apreço. Como se estivesse tentando descobrir se ele estava brincando ou dizendo a verdade. Vamos resumir, disse Billy. Você está pedindo $1 milhão para que eu possa vir aqui com 2 de meus colegas e passar o dia com minha enteada? Sim, disse Evan. E se você não quiser aceitar, outra pessoa aceitará. Washington está logo ali na esquina. Então, perguntou Billy e se levantou. Ele gostaria de andar pela sala, que ele chamava solenemente de escritório, mas era muito apertada. Então, ele simplesmente levantou as mãos para mostrar sua superioridade. Em seguida, tirou 4 notas de sua carteira e as jogou na direção de seu interlocutor. Vamos barganhar por uma garota tão adorável? Mercadoria de primeira linha. Se a madrasta quiser 1 milhão, tudo bem. Nós lhe daremos 1 milhão. Seja honesto comigo, Evan, você tem noção do que podemos fazer com ela? Claro, ele respondeu. Seus olhos se iluminaram ao ver as novíssimas notas de $5.000. É por isso que o preço é tão alto. Você mesmo disse, é de primeira classe. Foram necessários 2 minutos para as formalidades. O dono da espelunca anotou o endereço e o telefone de seu convidado em um maço de cigarros. Tudo bem, vamos lá, Billy acenou com a mão. Vá em frente, Billy acenou com a mão. Diga à proprietária que estaremos em sua casa amanhã à noite. Agora tenho que ligar para meus colegas. Você sabe que precisa estar preparado para um encontro como esse. Evan se virou para sair, mas Billy agarrou seu ombro. O hóspede sentiu que o homem de cabelos escuros tinha dedos de aço. Ele apertou seus músculos dolorosamente, o que fez Evan sentir a dor e gemer um pouco. De repente, ele se sentiu desconfortável com o som. Mais uma coisa, disse Billy com uma voz de aço. Se mentirem ou contarem a alguém, vocês dois estarão mortos antes do amanhecer, está claro? Evan engoliu nervosamente e assentiu. Ele queria se afastar, mas o aperto do moreno era forte demais para que ele não se movesse. Era como se o homem tivesse seu ombro em um torno. É isso, vá embora, disse Billy, e empurrou o visitante para longe. Certo, o telefone. Ele deu um passo rápido em direção à porta, abriu-a e desapareceu no corredor escuro. Ao sair, Evan enxugou o suor de sua testa. A conversa com o homem o deixou um pouco desconfortável. Felizmente, Billy já havia perdido o interesse por ele. Ele passou o dedo pela tela do celular, procurando o contato certo. Se Evan soubesse para quem Billy estava enviando a mensagem e como isso iria terminar, ele ficaria cinza de horror e retiraria tudo. Angélica já havia se acostumado há muito tempo a não ter permissão para fazer nada. Toda a sua infância foi uma sucessão de decepções, dificuldades e perdas. Primeiro, sua mãe saiu de sua vida. Naquela época, a menina era muito jovem e nem mesmo se lembrava do rosto da mãe, apenas dos olhos. Em seguida, tia Júlia apareceu em sua vida, uma madrasta que ela odiava. No entanto, o sentimento que elas tinham era mútuo. Enquanto seu pai estava vivo, ela conseguiu suavizar um pouco as coisas.
Pelo menos, ela gostava de pensar assim. Mas quando Angélica começou a segunda série, o pai se foi. E com ele os poucos minutos de afeto que ainda lhe restavam. A garota sabia com certeza que aquela casa particular perto de Washington pertencia a ela. Afinal, ela havia nascido ali, e sua mãe a havia embalado ali. Mas depois da morte do papai, descobriu-se que foi Angélica quem veio para cá. Portanto, ela não pertence a este lugar, não pode ter nada. Enquanto as crianças da escola traziam coisas bonitas, recebiam aparelhos e brinquedos de presente, a menina tinha que se contentar com o que as pessoas legais lhe davam. No entanto, somente com a pobreza ainda era possível sobreviver, mas... "Aonde você vai?", gritou a madrasta quando viu Angélica na sala de estar. "Eu lhe disse para não entrar nos quartos iluminados." Ela não apenas manteve a menina em um corpo negro, mas também limitou seu espaço ao porão. Antes era a garagem e o depósito do papai, mas agora era o quarto de Angélica. Em vez de um banheiro aconchegante, que ficava no primeiro andar, um banheiro ridículo, onde era preciso se lavar em uma bacia, despejando água fria de uma mangueira. "Esta casa também é minha", respondeu Angélica e imediatamente levou um tapa na cara. A madrasta tinha um braço forte. "Nada aqui é seu", disse Júlia. "Tudo é meu. Agradeça ao seu pai, que morreu e a deixou sem um tostão. Ainda estou pagando as dívidas dele, depois de todos esses anos." Essa culpa que a madrasta incutiu na criança foi a coisa mais difícil de suportar. Ela tinha muita vergonha de seu pai. Quando ele morreu, descobriu-se que o carro, a casa e os eletrodomésticos estavam endividados. Pelo menos foi isso que a tia Júlia disse. Ela disse que não suportava olhar para a criança, então a obrigou a se mudar para o porão. "Não consigo suportar a ideia de que, por sua causa, estou desperdiçando tanta força", gritou a madrasta. "Se não fosse por você, seu pai, eu já teria ido para o exterior há muito tempo. Se eu morasse na Alemanha, não precisaria me preocupar. Mas, do jeito que está, eu trabalho dia e noite." Júlia era incrivelmente empreendedora. Ela construiu uma pequena casa na propriedade, que transformou em uma casa de hóspedes. Por fim, eles aprenderam o nome mais eufônico de albergue. Angélica tinha que correr para casa depois da escola para limpar, trocar de roupa, limpar e lavar alguma coisa sem parar. Era especialmente difícil nos fins de semana, e ela podia passar muitas horas de pé. Agora a garota queria aprender alguma coisa e, ao mesmo tempo, tornar-se adulta. "Agora sou uma menina grande", disse Angélica, esfregando a bochecha machucada. "Como estou registrada aqui, posso ir aonde quiser. De qualquer forma, isso não importa." "Veja como você é inteligente", rosnou Evan. Sua voz era velha e estridente como um pneu. Mas pelo menos ele nunca havia encostado a mão na garota. "Quando você crescer, poderá ter sua própria opinião." "Não me impeça de criar essa garota ingrata", interrompeu Júlia. "Você é tão inútil quanto ela. Você está sentado no meu pescoço, com as pernas balançando. Não sei como falar com essa criança feia e perversa." Toda conversa, mesmo a mais inócua, terminava em briga. E a única razão que eles tinham era o caráter repugnante da madrasta. Durante todo o tempo em que viveram juntas, ela não disse uma palavra gentil para a criança. Em nenhum momento ela elogiou e, depois da morte do pai, ela a humilhou constantemente em vez de apoiá-la. "Estou indo embora", disse Angélica, criando coragem. "É isso, recebi meu certificado. Agora posso ir. Vou estudar e você terá orgulho de mim. Algum dia." "Do que você está falando?" O pescoço de Júlia se sobressaiu de surpresa. "Vem aqui e me diga na cara. Onde você acha que está indo?" O novo escândalo estava prestes a ser maior do que o anterior. Júlia havia se inscrito para a universidade não apenas em outro distrito, mas em outra região. Por sorte, ela não precisou ir a lugar nenhum para entrar, pois não tinha dinheiro nem para o passe de ônibus. Literalmente, um dia depois, ela recebeu uma mensagem e havia sido aceita e estavam esperando que ela assinasse os documentos. Assim que Júlia recebeu essa informação, ela ficou literalmente furiosa. "Você não vai a lugar nenhum.
gritou a madrasta. Eu não vou deixar você ir. Sim, você não é nada, não tem talento e é um desastre. Mas você é minha. Você é minha responsabilidade. Mas tia Júlia, disse Angélica. Terei uma bolsa de estudos. E um dormitório. Vou morar lá, vou estudar. Terei um emprego de meio período. Não precisarei mais roubar seu bolso. Olhe para o planejamento dela, Júlia deixou escapar. Sou sua representante legal. Não vou deixar você entrar e pronto. Pode esmagar minha cabeça contra a parede. O que devo fazer? Perguntou Angélica. Com a declaração da madrasta, ela literalmente perdeu o chão sob seus pés. Trabalhe, respondeu a mulher com uma voz inesperadamente calma, e me dê o dinheiro. E me dê o dinheiro. Como vou tirar sua bolsa de estudos, hein? Sim, e são migalhas. Um salário é outra coisa. Mas eu já estou trabalhando, implorou Angélica, limpando seu albergue. Isso é trabalhar, ingrata. Uma madrasta indignada. É seu dever sagrado. Tenho que contratar uma faxineira para esfregar o banheiro de todos esses construtores? É isso aí, saia dos quartos limpos. Volte para sua escuridão. Foi como se uma mola tivesse sido arrancada de Angelique. Ela se agachou e caminhou em direção às escadas. Os degraus de pedra foram polidos por seus pés. O mundo inteiro com o qual ela havia sonhado havia desaparecido, havia se dissolvido. Você me deve, Júlia gritou nas costas da garota. Você me deve uma escritura. Eu a criei, eu lhe neguei tudo, eu paguei suas dívidas para seu pai estúpido. Você é uma vadia ingrata, é isso que você é. Angélica queria chorar, mas não havia mais lágrimas em seus profundos olhos azuis. Ela só conhecia a humilhação e as dificuldades dessa família. Ela queria fugir, mas para onde? Não tinha amigos, em que iria querer se associar a uma garota vestida com roupas velhas e esfarrapadas, que não tinha dinheiro nem para uma passagem de ônibus. Ela era deixada em seu porão, lendo livros e usando sorrateiramente o celular que sua madrasta lhe dera. Afinal, às vezes ela precisava encontrar a enteada para lhe dar novas tarefas. A declaração de Angélica chocou a dona da casa. Durante dias, Júlia pensou em que tipo de trabalho poderia designar a enteada, além da limpeza do albergue. Ela tem 16 anos. O máximo com que a garota poderia contar era com um trabalho de meio período por alguns centavos. Bem, ela receberá 10 ou 15 mil por mês. Isso não é nada. Onde os adolescentes recebem mais do que os adultos? Em que profissão eles podem fazer bons negócios? Eureka! Gritou Júlia e chamou sua enteada, e Júlia, venha cá. De qualquer forma, tive uma ideia. Você já sabe o que vai fazer agora? Não faça beicinho, ok? As palavras da madrasta deixaram Angélica tonta. Ela não podia sonhar que a tia Júlia pudesse fazer coisas tão repugnantes. Um sentimento de alegria e entusiasmo tomou conta de Billy, finalmente ele havia encontrado algo para fazer. Há muito tempo ele procurava sua chance nesse bairro esquecido por Deus. Aqui ele era conhecido e tinha a confiança de todos os habitantes do mundo sombrio. Billy às vezes comprava mercadorias roubadas, mas sua especialidade eram os mendigos. Ele tinha uma tropa inteira de mendigos selecionados sob seu comando. Velhos, esfarrapados, esquecidos e abandonados por todos, eles pediam esmolas e ouviam atentamente os habitantes locais. Eles se socializavam com outros marginalizados. E, à noite, contavam tudo detalhadamente a Billy. As informações sobre a vizinhança, onde estavam as coisas e quem as possuía, eram muito caras. E os próprios mendigos traziam uma boa renda. Ele vinha trabalhando em sua reputação há 2 anos, subornando outros membros do mundo das trevas e procurando um novo nicho. Billy estava esperando há muito tempo que a porta de seu escritório improvisado se abrisse e que um homem com uma oferta tentadora aparecesse na soleira. É claro que sua aparência era deplorável, mas o que importava era o produto, não o comerciante. Um negócio desse tipo tinha de ser relatado ainda mais acima, e em todo lugar há uma hierarquia. Agora a reunião estava marcada.
O homem ajeitou o cabelo com gel e olhou pelo olho mágico antes de abrir a porta do armário e sair para o corredor comum. Ele viu uma silhueta. Billy, um sem-teto de idade indeterminada, parente de Procop, estava na porta pedindo ajuda. Billy, me ajude. Deus me ajude, respondeu Billy, empurrando-o para o lado e seguindo pelo corredor escuro em direção ao seu carro. Billy! Ele gritou novamente e se arrastou ridiculamente atrás dele. Billy, me dê um emprego. Deus proverá, disse Billy, e acelerou o passo, mas o mendigo continuou se arrastando. Vamos, Billy, disse ele, e usando um truque proibido, alcançou e ficou bem na frente dele, agarrando a bainha de sua jaqueta preta com as mãos sujas. Leve-me para sua equipe, Billy, eu lhe imploro. Eu vou levar uma surra, eu vou levar uma surra. Saia do meu caminho, gritou Billy. Ninguém vai dar para você. Ninguém nunca lhe disse que eu não trabalho com bêbados. Especialmente os azuis como você. Isso é um insulto. Já faz 2 dias que não bebo nada. Respondeu o solicitante. Os canos estão todos vermelhos, estão pegando fogo. Billy suspirou. As regras de seu negócio são rígidas. Há várias categorias de mendigos a quem as pessoas dão de bom grado. Primeiro, há as senhoras idosas. A imagem de uma avó desamparada vem imediatamente à mente, o legado dos anos 90. Em segundo lugar, há os deficientes. Ao ver uma pessoa aleijada, você imediatamente tem vontade de pagar a ela, de jogar uma moeda. Só para passar por ela e não se sentir culpado. Mas as mães com filhos são as mais dispostas. Mas Billy não trabalhava com elas. É o momento errado. Há 10 inspetores para cada mãe negligente. Eles cortam seu oxigênio antes que você possa se mover. No entanto, como você pode ver, as autoridades só lidam com crianças pequenas. De que outra forma eles teriam se oferecido para comprar uma garota de 16 anos? Bem, Billy, Procop se esticou. Me dê pelo menos 100. Para uma ressaca. Billy tirou uma nota amassada do bolso e a jogou no chão. O alcoólatra jubiloso imediatamente se ajoelhou e pegou a nota de $1 com as mãos trêmulas. Havia uma verdadeira alegria em seu rosto. Ele havia esquecido tudo sobre o trabalho, hoje ele podia se dar ao luxo de tomar uma dose, e amanhã seria o que aconteceria. O homem que Billy ia encontrar não estava falando ao telefone. Apenas um encontro cara a cara. Era preciso acenar para ele acenar de volta. As chances de um celestial passar um tempo com você eram praticamente inexistentes. Mas hoje, a sorte estava do lado do Billy. Literalmente meia hora depois que Evan saiu, ele viu uma mensagem no bate-papo secreto, que se dissolveu nas entranhas da internet em poucos minutos. No antigo, 1 hora depois, houve uma resposta. Billy entrou em seu velho Ford, que estava literalmente caindo aos pedaços com o passar do tempo. A carroceria estava podre, pedaços estavam se soltando das soleiras e das asas. A porta só fechava na terceira tentativa, a fechadura estava com defeito. Não havia para-choques dianteiro ou traseiro, e eles haviam sido removidos por falta de uso. O homem girou a chave e o motor tossiu de forma grosseira, como um velho decrépito, mas deu partida. Velho significa dentro de um banheiro público abandonado. É um lugar morto, apenas os mais desesperados vão lá para mijar. O cheiro era nojento. Billy estava usando uma máscara de gaze que estava em sua jaqueta desde a pandemia. Ele entrou em uma sala escura na qual havia uma cabine trancada. Uma luz fraca entrava pelas janelas de vidro quebrado, e a sala estava na penumbra. É isso que quero dizer, disse Billy em voz alta. Comunismo. Tudo é gratuito. Como se diz, como cobrar de um homem se ele precisa se aliviar? Pena que não há luz. Concordo plenamente, respondeu o homem mais velho de dentro da baia, mas ele não abriu a porta. Ele está sozinho lá dentro? Sim, disse o homem. Deveríamos escolher outro lugar para nos encontrarmos. Este lugar cheira muito mal. Coloque um respirador como eu, disse o homem mais velho. Depois cuspa. Desde que você me procurou em busca de alívio.
Você me escreveu dizendo que tinha algo bom para me contar. Espero que seja verdade. Você sabe quanto vale o meu tempo. E o que estou arriscando ao desperdiçá-lo com você, seu doente. Então, decidi comprar uma pequena para mim, disse Billy com uma voz indiferente, como se nunca tivesse ouvido uma repreensão de seu líder. Um pequeno? Perguntou o homem mais velho, desconfiado. Billy encolheu os ombros. 16 anos, se não estiverem mentindo. Ela parece mais jovem do que... Ela se encaixa, interrompeu o homem mais velho. Que está vendendo? A mãe. A madrasta, na verdade. Ela está sendo ajudada por uma prima-dona, aparentemente seu marido ou parceiro de negócios. De acordo com ele, ela não vende, ela aluga. O homem mais velho riu. O respirador distorceu sua voz. Alugando, você disse. O que você vai fazer com ela? Vou filmar tudo, respondeu Billy. Vou fazer um bom filme. O que, sozinho? O homem mais velho ficou surpreso. Como, em nome de Deus, você vai filmar e trabalhar? Já liguei para Archie Harvey, explicou o homem. Houve silêncio. A palavra do homem mais velho é lei. Se ele lhe dissesse para parar com essa bobagem, ele teria de obedecer. Embora Billy sentisse em suas entranhas que aquele era um empreendimento que valia a pena. Talvez fosse um novo marco em sua carreira. Talvez ele pudesse tirar o máximo proveito disso. Tudo bem, disse o homem mais velho após um momento de reflexão. Em geral, eu aprovo, mas não apoio. Haja por sua própria conta e risco. E, de qualquer forma, esqueça de mim. Mas se tudo der certo, serei o primeiro a ver o filme, entendeu? Sim, respondeu Billy. Você e eu nos inscrevemos. Não refresque minha memória, disse o homem mais velho de forma ameaçadora. Isso é o que todos vocês dizem. Assinado, assinado. E depois eu vou limpar sua merda. Quando fizerem um filme, me liguem. Já perceberam que ele tem que ser feito de lata? Não vou aceitar um filme de má qualidade. E não vou agradecer por uma sessão fraca. Tem que ser real, tem que ser real. Com coração, sabe? Eu entendo, disse Billy, e sorriu. Ele já estava prevendo que seu novo filme despertaria todo o lado sombrio. A propósito, estou esperando por essa oportunidade há muito tempo. A propósito, esqueci de lhe dizer. Vou trabalhar amanhã à noite. À noite? O homem mais velho ficou surpreso. Eu o apoio, mas, de agora em diante, não tenha pressa. Não comece essas coisas sem minha aprovação. É esta noite. Você pode fazer isso? Vá em frente, com a bandeira na mão. Muito bem, é isso. Billy queria discutir outros assuntos, agora que tivera a chance de acessar o Celestial. Mas era proibido discutir com ele. O fato de ele ter conseguido um acordo para o negócio de amanhã lhe deu força e determinação. No entanto, ele havia escondido algo do velho. E se ele soubesse o que era, poderia considerar isso uma traição. Júlia estava ansiosa para ter que contar à sua enteada ingrata a humilhação que a aguardava. E pensar que amanhã à noite ela seria adulta. E ela se lembraria desse dia por muito tempo, ou melhor, para sempre. Era uma vez, há muito tempo, Júlia que foi maltratada da mesma forma. Não, ainda pior, porque não eram homens estrangeiros, mas seus próprios parentes. E nada, em ela cresceu como ser humano, como uma mulher sólida e inteligente. Ela construiu sua própria casa, ou melhor, ela herdou. Júlia pensou com entusiasmo em como Angélica sofreria, e foi uma sensação doce. Muito bem, mulherzinha, disse Júlia, chamando a enteada. Pode usar meu banheiro agora. Você sabe, o que fica neste andar. Angélica ficou surpresa. Parecia tão pouco e tão delicioso. Ela se endireitou e seu rosto se suavizou. Não é por nada, continuou Júlia. Amanhã à noite, quero uma lavagem limpa. Pegue meu alicate, se houver algum cabelo embaixo de sua calcinha,
limpe-o, pegue o blush, o rímel e os pincéis do meu armário e faça sua maquiagem. E vista seu melhor vestido. Por um momento, Angélica pensou que fosse uma piada, e a madrasta detestável não estava apenas pedindo que ela se vestisse bem, mas também que se arrumasse? Talvez ela tivesse decidido deixá-la entrar na idade adulta, afinal. Angélica se animou. Como faço para convencer minha madrasta a mudar de ideia? Ponderou. Ela decidiu que teria de ser cuidadosa. Como você quiser, tia Júlia, respondeu Angélica. Só que... Qual é o melhor vestido? Eu só tenho um, o azul. A madrasta que dissesse o que quisesse, mas a natureza havia dado à enteada uma figura perfeita. As proporções de seu corpo eram perfeitas, e Angélica sempre sentia que os meninos a olhavam. Essa atenção a envergonhava e até a assustava. A menina tinha que limpar toda a casa grande e o chalé, carregar baldes pesados de água de um lado para o outro, seus ombros eram largos e seus quadris eram esticados. Ela havia colocado seu vestido de formatura há pouco tempo. Como foi a formatura? Ela recebeu seu diploma e foi para casa. Teve de pagar 3.000 rublos para ir a um concerto e depois a um café. Ela realmente queria se divertir com todos e pediu dinheiro à sua senhoria. É claro que sua madrasta recusou seu pedido. Júlia sorriu, e a expressão em seu rosto assustou a garota. Não vai durar muito tempo, de qualquer forma. Como assim, não por muito tempo? Angélica ficou surpresa, pressentindo algo ruim. Eles vão tirar isso de você, filha, explicou a madrasta. Junto com sua roupa íntima. 3 pretendentes virão vê-la amanhã à noite. Para se casar com você, então. Ela soltou uma gargalhada que fez a garota se arrepiar. Angélica olhou para Júlia e, naquele momento, ela parecia uma bruxa. Entretanto, sua idade estava longe de ser a de uma mulher velha, e ela tinha apenas 40 anos. Ela era de um pequeno vilarejo e, ocasionalmente, usava palavras estrangeiras em seu discurso. Eu não entendo nada, exalou a garota. Como assim, eles vão levar meu vestido? O que eles vão fazer comigo? Uma terrível conjectura passou imediatamente por sua mente. Ela já havia lido coisas desse tipo. Será que a madrasta queria entregá-la aos homens que ela chamava de noivos? Não, ela deve estar brincando. Ninguém pensaria em uma tortura tão elaborada para um ente querido. Mas... como? Eles vão me machucar. Eu sou apenas uma criança. Para algo assim. Vai ficar tudo bem, acrescentou a madrasta com uma voz inesperadamente calma. Você se sentará com eles e lerá seus poemas. Talvez você cante uma música para eles, acaricie-os onde eles pedirem. E eles também o acariciarão. Eles não farão nada que você não queira que eles façam com você. Mas, mamãe! Gritou a menina. Júlia respondeu com um tapa forte. Ela sabia como bater sem deixar marcas, um verdadeiro talento. Eva havia dito uma vez que sua esposa tinha estudado para ser médica, mas tinha desistido na 4ª série. Aparentemente, pelo menos uma habilidade lhe convinha. Quantas vezes eu já lhe disse? Rugiu a madrasta. Eu não sou sua mãe. Sua mãe a deixou com seu pai, está me ouvindo? Se você se comportar bem, nós alugaremos algumas vezes por semana. Você não serve para nada mesmo, tudo o que faz é comer e beber. E se você se comportar mal, eu a venderei 5 vezes por noite, está me ouvindo? Mas, sussurrou Angélica, esfregando a bochecha machucada. Nunca fiz isso uma vez, está me ouvindo? Nunca fiz isso. Você sabe, assim. Não com ninguém. E então ela corou tanto que literalmente corou. Ela nunca havia falado sobre isso com sua madrasta. Na verdade, ela nunca havia falado sobre isso com ninguém. Vai me dizer que ainda é uma criança? Gritou a madrasta, olhando para a enteada odiada, e agarrou seus seios. Diga-me. Eu posso ver isso para você, e você é uma prostituta de ovelhas. Assim como sua mãe. Aposto que toda a vizinhança arrasta para longe. Não me diga que não é assim. Então, a partir de amanhã, cobraremos por isso.
Muito dinheiro. Se não estiver pronto, eu o matarei. Eu o jogarei fora. Você está livre para ir. Com essas palavras, Júlia a empurrou em direção à porta, para a escada escura que levava ao porão. A garota se contorcia em descrença. Angélica soluçava de dor, humilhação e medo. Será que tudo estava realmente acontecendo com ela? Será que ninguém viria ajudá-la? Será que ninguém a protegeria? Enquanto Júlia, esfregando as mãos, preparava a enteada para seus primeiros clientes, Billy reuniu seus colegas para discutir os detalhes da próxima reunião. Archie e Harvey não eram tão amigos íntimos quanto colegas em seus negócios obscuros. Os homens que estavam a par de todas as reviravoltas do destino deles franziram a testa. Por um lado, eles acharam a proposta de seu camarada muito interessante. Por outro, preferiam ver as coisas com sobriedade. 16. Você disse? Perguntou Archie sarcasticamente. Grande coisa. Você certamente tem muita coragem de se inscrever. E você nos reservou. Pensou no promotor? Você é o único que tem tudo planejado, acrescentou Harvey. Eu sempre tenho. Muito bem, nosso líder. E o que você vai fazer se em algum momento da nossa reunião algo der errado? Se você não sente pena de nós, já pensou em nós? Ok, calem a boca, vocês dois, exigiu Billy, perdendo a paciência. Se me derem mais bronca, vou consertar a fala de cada um de vocês. Vocês não conseguiram isso para reclamar. Eu vi o grande homem hoje. Sim, o grande homem. Ele aprova. E falou bem de vocês também. Ele disse que não vai nos decepcionar. Se não formos nós, alguém o comprará. E aí você vai morder os cotovelos. Quando souberam do sênior, os companheiros imediatamente morderam a língua. Há uma hierarquia rígida em seus negócios. Eles não gostariam de verificar o que acontece se ele quebrar. Eles não gostariam da resposta. Pelo fato de Billy ter acesso a um celestial, os rapazes imediatamente sentiram respeito. E medo. Sim, Archie concordou. Claro, eles o comprarão facilmente. É o Washington. Mas, cara, amanhã? Conseguiremos levantar o dinheiro a tempo? Não, concordou Billy, mas sorriu maliciosamente. Mas eles não saberão disso. Vamos jogar o boneco para eles. O mais importante para nós é colocar as mãos na garota, fazer nosso filme e pronto. Então você decidiu se arriscar? Perguntou Harvey. Você é arriscado. O que faremos se houver mais de 2 deles? E se essa cafetina tiver um truque na manga? Não vai haver ninguém, Billy acenou com a mão. Muito bem, prestem atenção, seus pirralhos. Ou vocês vêm comigo até o fim e nós 3 vamos até o topo, graças à nossa gostosa de 16 anos. Ou eu não quero ter nada a ver com vocês e vou contar para o meu filho mais velho. Quem vai escrever o filme? Harvey suspirou. Esse dever honroso já havia sido imposto a ele uma vez. Enquanto algumas pessoas estavam trabalhando no enquadramento, se divertindo, ele tinha que organizar o enredo, a exposição, as imagens. Ele tinha que se certificar de que não havia erros na fita. Ok, estou pronto para escrever, disse Harvey. Mas com uma condição. E vamos fazer um acordo, você ouve até o fim sem interromper. Seja realista, Serge, você não vai encontrar um segundo operador de câmera até amanhã à noite. Billy ouviu, e a sugestão parecia razoável. Ele sorriu e deu um tapinha no ombro de seu companheiro. Eu não sabia que você era tão estrategista. Mas eu podia prever isso. E já tenho tudo preparado, pode imaginar? Aqui, dê uma olhada. Ele tirou um pacote de debaixo da gaveta e o estendeu para Billy. Ele abriu as pastas, folheou-as e deu uma risadinha ao se familiarizar com o conteúdo. Entregou o pacote a Harvey, que não demorou a expressar sua admiração. O trabalho exigia respeito. Ei, como você mora aqui? Perguntou Harvey, olhando ao redor da sala. Nem mesmo uma janela. Eu me enforcaria.
A fumaça do tabaco e a luz artificial faziam seus olhos doerem. Harvey já havia estado em centros de detenção antes, e o cômodo lembrava assustadoramente de uma sala de detenção de prisão. A única diferença era que a mobília não estava parafusada ao chão. Se, é claro, você pudesse chamar de móveis 3 gavetas, uma mesa velha e uma estante frágil. Você não está entendendo, disse Billy, e deu um tapinha no ombro dele. Você precisa se aproximar de nosso povo. Mais perto. E quanto aos seus mendigos? Perguntou Archie. Eles ainda estão sentados por aí? Claro que estão, sorriu Billy. Você já terminou de ler seus papais? Entregue-os a mim. Preparem-se para amanhã, está bem? E tragam suas armas. Trazer suas armas? Archie ficou surpreso. Vamos fazer isso sozinhos? Sim, Billy assentiu. O poder sobre seus companheiros fazia sua cabeça girar. Escondam as lanças em um lugar onde ninguém as verá por um tempo. Nem mesmo eu. Não precisamos sacá-las até de manhã, de qualquer forma. Será tão cinematográfico que nos darão um Nobel por isso. Se sobrevivermos, é claro. Archie e Harvey suspiraram. Eles suspeitavam, é claro, que seu companheiro era corajoso demais. Mas carregar uma arma com eles era um risco enorme. Um risco muito grande. Entretanto, com lobos uivando para lobos, eles não ousaram expressar suas dúvidas ou seu descontentamento. Angélica estava sentada em seu quarto escuro, enrolada em um cobertor. Já estava quente lá fora, no final de abril, e sua madrasta havia desligado a caldeira a gás. Isso significava que as casas de campo de Angélica, onde ela passava tanto tempo, ficariam úmidas novamente. Pelo menos no inverno, ela tinha aquecimento por radiador. Papai havia projetado a casa e colocado um grande radiador no piso do porão, ao lado do qual ficava seu colchão, que ela chamava de cama. Era como se papai soubesse que sua filha teria de morar no porão. Agora Angélica estava tentando descobrir o que fazer. A escola havia terminado. É claro que ela já havia contado à pedagoga social que nem tudo estava bem na família. Ela havia descrito todos os seus infortúnios em seus diários e os havia jogado em Juliane várias vezes. Mas ela apenas devolveu os cadernos, reclamando da falta de memória da garota. Você me deixou suas anotações novamente, disse ela. Você precisa se recompor, tem um período tão importante pela frente. Juliane? Respondeu a garota. É muito ruim para mim viver com a tia Júlia e o tio Vânia. Por que você a chama assim? Perguntou Juliane. Ela é sua mãe. A pedagoga social chamou os pais adotivos à escola para dissipar suas dúvidas. Ela tinha a sensação de que a menina simplesmente sentia falta de seus pais biológicos, daí sua atitude em relação a Juliana e Eva. A sábia mulher confiava incondicionalmente em Júlia. Algumas conversas convenceram a funcionária da escola de que Angélica estava perfeitamente segura. Desde então, ela tem sido a mentora da garota. Você deve ser grato a essa mulher heroica, disse Juliane. Se não fosse por ela, eles a teriam colocado em um orfanato. E lá, você sabe, a vida não é açúcar. Além disso, vamos admitir, a madrasta não deve nada a você. Mas ela passa o tempo todo alimentando você, vestindo você. É uma verdadeira façanha, como se ela estivesse lhe dando parte da vida dela. Aprecie isso. Infelizmente, não foi possível entrar em contato com os professores da escola. Agora Angélica se perguntava, o que essa mulher diria se contasse a ela sobre os planos de sua mãe adotiva? Ela teria convencido de que todas as profissões são necessárias e importantes? Em sua cabeça, a garota imaginou a voz da mulher. Veja a situação pelo outro lado, Angélica. Você acabou de fazer 16 anos e já tem um emprego. Um bem remunerado, por sinal, ao contrário do meu. Mas a escola acabou e Angélica recebeu seu certificado recentemente e agora o prédio está fechado para o verão. O que fazer? Não muito longe dali havia uma igreja, em tia Júlia e tio Vânia iam lá toda semana, não perdiam nenhuma festa religiosa e sempre levavam a menina com eles. Havia um bispo encantador com uma bela voz, o Padre Sam.
Ele parecia entender a situação de Angélica e, em seus raros momentos de conversa, ele a lembrava do amor e do perdão. Todos têm seu próprio destino, dizia ele. Deus tirou seus pais de você e lhe deu Júlia e Eva, e é o plano de Deus, que não podemos entender. Temos apenas que aceitar a vontade de Deus e fazer o melhor que pudermos. E se? Perguntou a menina. E se alguém colocar a cruz em você? Limpar, lavar a roupa? Oh, minha filha, você precisa crescer e ganhar experiência, respondeu o Padre Sam. Às vezes é difícil para as crianças, mesmo as modernas, perceberem as ações dos adultos. O trabalho doméstico é um dever sagrado para as crianças. É maravilhoso que seus pais adotivos estejam lhe ensinando a trabalhar. Júlia suspirou. Ela queria dizer ao padre que também tinha que limpar o abrigo, suportar os abusos da madrasta e os olhares do tio Evan. Mas ela tinha vergonha de falar sobre essas coisas. Por alguma razão, ela se sentia culpada por todos os seus problemas. Sou infeliz nesta família, padre, disse Angélica, o que fez o padre rir. Não pai, mas padre, ele a corrigiu. Se achar difícil, pode sempre vir até nós. Nós a confortaremos e a ajudaremos. Um dia, Angélica quis seguir seu conselho. Não é difícil adivinhar que Júlia proibiu de fazer isso. E agora, pensando em se salvar dos planos insidiosos de sua madrasta, a garota se lembrou da igreja. E se o Padre Sam pudesse ajudá-la? Rapidamente, ela fez suas malas e saiu de casa. Levou uma mochila com ela, na qual colocou as coisas de que precisava pela primeira vez, roupas íntimas, uma toalha, um saco de pão. E também um telefone celular e um carregador. A igreja em seu vilarejo havia surgido há alguns anos e era uma construção bonita e organizada, com uma cúpula alta e uma torre de sino. O carro do Padre Sam estava estacionado perto da entrada do Templo de Deus, o que significava que ele ainda estava lá. A garota correu para dentro. O padre estava limpando, e ele considerava o jejum e o trabalho físico como a principal oração. Ele agora estava colocando água em um balde enorme e esfregando o chão de joelhos. Quando viu Angélica, ele sorriu. Boa noite, minha filha, obrigado por me visitar. Olá, sussurrou Angélica e olhou fixamente para o padre. Posso ajudá-la? Não, o padre recusou. Estou quase terminando. Espere um pouco, minha filha, vou despejar a água suja e já volto para você. Houve um silêncio constrangedor. O Padre Sam sorriu e continuou seu trabalho. O homem tinha mãos fortes e ele torceu o pano de modo que nenhuma gota de água fosse deixada nele. É claro que esse trabalho poderia ser confiado a ajudantes voluntários, que existem em qualquer templo. Mas o pai Sam preferiu fazer todo o trabalho ele mesmo. Gostaria de tomar um chá? Ele perguntou à moça quando ela terminou de limpar. Angélica continuou a se arrastar em seus pés. Sim, ela respondeu. Eu gostaria de tomar um pouco. Ele a conduziu até a sala dos fundos, cuja porta dava diretamente para o corredor. No cômodo, havia uma pequena mesa com comida. O Padre Sam colocou uma chaleira no fogo e tirou alguns scones da sacola. Sentada em uma cadeira, Angélica tomou um gole da bebida e se sentiu quase bem. Não era sempre que ela encontrava apoio de pessoas que não conhecia muito bem. O padre, por outro lado, parecia deslocado. Não é normal que jovens donzelas fiquem sozinhas assim, pensou ele. Especialmente à noite, com a cabeça descoberta. Ele esperava que, depois do chá, Angelique lhe contasse o que havia acontecido. Mas a garota persistiu em seu silêncio. Olhando para essa bela jovem, pensamentos pecaminosos poderiam muito bem aparecer. O padre, cansado do silêncio, decidiu falar primeiro. O que há atrás da casa de Deus, filha? Perguntou ele, sorrindo gentilmente. O Senhor disse que se eu me comportasse mal, se algo me ameaçasse, eu poderia pedir ajuda. É claro. Respondeu o pai Sam. Deus é todo-poderoso, e Ele ajudará não apenas você, mas qualquer pessoa que sofra. Diga-me o que aconteceu, leremos uma oração juntos e a solução certamente aparecerá. Veja, a menina começou. Pessoas mais querem me prejudicar.
e me machucar. As pessoas mais querem. Eles querem me vender. E ela começou a soluçar, a soluçar. O padre se levantou imediatamente. Não podia ser. Ele já tinha ouvido falar dessas coisas antes e, infelizmente, Washington estava mergulhada no vício. Será que algo assim poderia estar acontecendo em sua paróquia? Era preciso tomar uma atitude. Essas jovens donzelas, que não conhecem a dor, são capazes de cometer imprudências. Ela deve ter se envolvido com algum vilão que lhe virou a cabeça, e agora queria sair. Júlia, ele se voltou para ela. Diga-me o que aconteceu. Quando começou? Ainda não começou, respondeu a garota, e corou novamente. Mas vai começar amanhã. Essas pessoas já me contaram. Eles anunciaram seus planos, por assim dizer. O padre sentiu que era necessário agir imediatamente. Essa garota deve ser muito tímida para contar aos pais. É claro que ele deve ajudá-la, mas primeiro ele deve contar aos seus responsáveis. Para que ela não tenha que dar desculpas por suas ações. Sim, minha filha. Você veio ao lugar certo. Tenho certeza de que podemos trabalhar juntos para resolver esse problema. Por que você não fica aqui, toma mais chá e come scones? Eu já volto para fazer a ligação, disse o padre Sam e saiu pela porta. Ele era um bispo moderno, por exemplo, ele tinha seu próprio grupo para a congregação no Skype. E lá ele encontrou Júlia facilmente, e ela era uma paroquiana ativa e nunca perdia uma festa religiosa. Ele apertou o botão de chamada. Mas ele não sabia que a garota estava usando um número registrado no nome de sua mãe adotiva. Ela havia mudado o número recentemente, dando à menina o telefone antigo com o cartão SIM. Naquele momento, Angélica recebeu uma ligação, porém, de um número desconhecido. Ela pegou o telefone. Boa noite, ela ouviu a voz do padre Sam. Júlia, aqui é o padre do seu bairro. Sua filha está pedindo minha ajuda. Ela vai ficar aqui por um tempo, certo? Júlia? Houve silêncio do outro lado da linha. O padre olhou para o telefone. A madrasta de Júlia não quis ouvi-lo e desligou. O padre decidiu conversar mais uma vez com a convidada da noite. Mas quando ele voltou para a sala dos fundos, a moça já havia saído. O padre Sam suspirou e cruzou os braços. Antes de conhecer Júlia, Evan tinha sido um alcoólatra tranquilo. Do tipo que causava mais problemas para si mesmo. Ele estava sempre procurando trabalho de meio período, mas nunca durava muito tempo. Enquanto seu pai e sua mãe estavam vivos, foram eles que o impediram de chegar ao fundo do poço. Eles o alimentavam, o vestiam e o ajudavam a lidar com as dores de cabeça depois de beber muito. E quando seus pais morreram, o apartamento antiquado e com teto alto de repente caiu sobre sua cabeça. Ele se viu como o único herdeiro de um apartamento de 3 quartos. Até então, Eva nem sequer havia considerado o valor de seu imóvel. Mas quando descobriu, ficou surpreso e encantado. Naquela época, ele já estava na casa dos 40 anos e a única diversão em sua vida eram as festas com conhecidos e estranhos. E quanto mais convidados havia, mais o apartamento se deteriorava. Além do conforto, os pertences, eletrodomésticos e móveis de seus pais haviam desaparecido. Quando Evan ficou sóbrio, ele sempre pensou em abandonar tudo de vez. Vender a casa, mudar-se para o campo e viver da diferença. Cultivar legumes, caminhar no bosque. Mas então a porta do apartamento se abria, outro hóspede aparecia na soleira e tudo se movia em um círculo. Ele não conseguia se lembrar em que momento Júlia apareceu ao seu lado. Alguém deve tê-los apresentado. A mulher tinha sido um verdadeiro raio de luz para ele. Ela o acolheu e o proibiu terminantemente de beber álcool. Ela o ajudou a pagar as dívidas que haviam se acumulado ao longo dos anos. Com as empresas barulhentas, tudo acabou. Agora a casa antiga, depois de um pequeno reparo, recebeu inquilinos e todos esses problemas foram resolvidos pela esposa. E ele se tornou o ajudante e confidente de sua esposa. Ele tinha que coletar dinheiro dos habitantes do albergue, comprar comida, consertar e trocar algo constantemente. E o público do albergue era específico. Em sua maioria,
Eram trabalhadores da construção civil local e recém-chegados que não tinham dinheiro suficiente para um lugar normal para morar. 20 camas, que raramente estavam vazias, já tinham visto muita coisa. Um lar decente onde tudo tinha que ser cuidado. Com sua mão calejada, Eva mantinha um registro detalhado de quem pagava o que pela acomodação da noite. Naquela noite, ele decidiu visitar os devedores, mas foi recebido com uma agressividade inesperada. "Ei, velho", disse um dos trabalhadores com raiva, barrando seu caminho. "Que tipo de lixeira é essa? Para que estou pagando dinheiro, hein?" Eva entrou na cozinha comunitária e ficou atônito. A lata de lixo parecia não ter sido esvaziada durante todo o dia. A mesa, o piso e a pia estavam tão sujos que era nojento olhar para eles. Alguém havia andado com botas que não tinham sido limpas, deixando pegadas no chão. A geladeira tinha um cheiro desagradável. Angélica não havia jogado fora os alimentos vencidos. "Sim", Evan concordou. "Está um pouco sujo. Mas você não está hospedado no Washington Hotel." "Para que estou pagando?" O funcionário estava indignado. "Tenho que limpar o chão?" "Digamos que você vai limpar o chão", respondeu o chefe. "Aqui está você cacarejando. Cacarejando e cacarejando." "Ah, é." rugiu o hóspede. "Vou sair deste chiqueiro. E não vou pagar minhas dívidas." "Você ainda não foi ao banheiro?" gritou outro hóspede. "Você pode ficar louco fedendo lá dentro." "Que tipo de albergue de alta segurança é esse, hein?" "Cale-se", disse Evan a ele. "Se você não gosta disso, vá para fora. Já estamos em junho, está quente, você pode dormir no campo." Houve um murmúrio na cozinha comunitária, e os insultos mais maldosos foram lançados em sua direção. Olhando para os inquilinos furiosos, Evan achou melhor se retirar. Especialmente porque as reclamações eram justificadas. Sua casa de hóspede sempre foi conhecida por sua limpeza. Julia sabia o que estava fazendo. Ela limpou os quartos, a cozinha e até mesmo o banheiro, que os inquilinos tratavam sem reverência. "Já estamos indo", disse Evan aos inquilinos. "Limparemos tudo corretamente. Façam uma pausa, fumem um cigarro. Chamaremos nossa faxineira e ela limpará tudo em um instante." "Vamos chamar a faxineira!" gritou o trabalhador que havia iniciado o tumulto. Mas Evan já havia fechado a porta, então não ouviu o que o hóspede estava prestes a fazer com a pobre garota. Ele tinha que se apressar. Julia havia lhe dito para ir ao supermercado comprar mantimentos, e ele tinha uma longa lista de compras no bolso. Isso significava que ele tinha de se apressar para terminar tudo a tempo ou sua esposa ficaria furiosa. Depois que Evan finalmente parou de beber, Julia frequentemente lhe dava seu carro, um Toyota ainda não velho, ainda não forte. Era um ótimo carro e exatamente o que ele precisava para viver no campo. Evan desceu relutantemente para o porão, onde havia uma escada íngreme que o assustava. E se seu pé torcesse e ele voasse? Quando ele se tornou marido de Julia, a moça já estava morando no porão. Ele não se envolveu nas relações familiares. Além disso, a nova esposa tratava Julia com desdém, e Evan tinha que jogar o mesmo jogo. "Onde você está, criança?", perguntou ele, descendo para o porão. A resposta foi o silêncio. Na escuridão, de repente, ele sentiu medo. Ele se lembrou dos olhos da mulher, a mesma que ele e Julia haviam visto há alguns meses. E pareceu-lhe que, na escuridão, a vítima estava olhando para ele. Ela estava olhando para ele com uma pergunta muda: "Por quê?" Evan começou a apalpar a parede, apavorado. Ele encontrou um interruptor de luz, acionou e uma luz fraca apareceu no porão. Ele exalou. Não havia ninguém lá. Ele, que havia descido ao ponto mais baixo da vida, estava acostumado à miséria. E, no entanto, as condições de existência da enteada de Julia eram terríveis. O colchão ficava diretamente no chão. Ao lado dele havia um cabide, no qual estavam uma jaqueta de inverno, uma calça jeans e um vestido. Em vez de uma escrivaninha, havia uma construção rudemente lascada feita de tábuas, e em vez de uma cadeira, uma gaveta. As janelas ficam logo abaixo do teto. "Quase nenhuma luz entra aqui",
mesmo com o sol brilhando do lado de fora. Mas o mais importante é que é úmido e frio. As paredes e o teto são de concreto, pintados de forma grosseira. Eva está com medo novamente e ele sente que está em um túmulo sem identificação. A mesma em que ele havia jogado a mulher a pedido de Julia. Meu Deus, Evan sussurrou e, sem habilidade, fez o sinal da cruz. O homem nunca tinha sido curioso, mas quando viu o caderno da garota, não resistiu à tentação de folheá-lo. Ele gostava de Julia apenas pela aparência dela. Ele gostava de Julia apenas por sua aparência, e sempre quis saber o que se passava em sua mente. Muitas páginas estavam escritas em uma bela caligrafia. Ela não gostava de ler, então apenas folheava o diário, sorrindo. Mas quando chegou ao fim, abriu a boca de surpresa. Ele correu para o andar de cima, mas voltou para o andar de baixo e apagou a luz. Sua esposa estava exigindo que ele economizasse eletricidade. Temos um problema, disse Eva. Ele estendeu o diário de Julia, e os olhos da mulher se encheram de raiva. Angélica tinha vivido toda a sua pequena vida nos subúrbios da vasta área metropolitana de Washington DC, mas quase nunca tinha ido à capital. Quando criança, seu pai sempre a levava para a cidade e lhe mostrava os lugares mais bonitos. Certa vez, papai a levou ao arranha-céu de Washington City, onde comeram cachorro-quente, subiram no deck de observação e admiraram os arredores pitorescos. Do ponto de vista de um pássaro, a capital é enorme. Ele estava realmente com ela ou era apenas um sonho? Os últimos 7 anos de Angélica, se não contarmos com a escola, foram passados no porão da casa de seu pai, e de fato no porão. Seu pai havia escolhido um ótimo local para sua casa de campo. Havia uma floresta e um pequeno lago nas proximidades, mas, ao mesmo tempo, era fácil chegar à capital. A casa em si é simples, sem frescuras, mas bonita. Ao lado dela há uma estação de trem. Angélica não tinha ideia de quem era seu pai ou o que ele fazia para viver. Ele morreu quando ela era muito jovem para saber. Entretanto, de acordo com sua mãe adotiva, a única ocupação de seu pai era pedir dinheiro emprestado. O mesmo dinheiro que ela tinha de pagar. O pai provavelmente era construtor ou arquiteto, porque quando criança ele falava com ela sobre diferentes construções e desenhava o tempo todo. Ela tinha vários laptops nos quais trabalhava o tempo todo, mas, após a morte do pai, a madrasta os vendeu. Supostamente por falta de uso. Como é que eles não caem, papai? Ela perguntou sobre os arranha-céus em Washington City quando chegaram em casa. Eles têm uma base forte, ele explicou. É um suporte. E ele desenhou na areia, explicando como aquelas maravilhas funcionavam. Ela não conseguia entender os meandros da construção com sua mente infantil, mas adorava ouvir a voz de seu pai. O que ela diria se descobrisse que sua madrasta iria vendê-la aos homens? Ela provavelmente morreria de novo, dessa vez de vergonha. Ela pegou o trem por nada, uma lebre. A passagem para a estação estava bloqueada por uma catraca, que a garota simplesmente contornou. Quando entrou no vagão, adormeceu quase que imediatamente. Era agradável e aconchegante. Assentos macios, quentes e aconchegantes. Não havia muitas pessoas no vagão noturno. Eu nem sabia que havia trens tão agradáveis e confortáveis para Washington agora. A última vez que eles foram a um museu na capital como uma turma, tiveram que andar aos tropeços no vagão velho. Angélica fechou os olhos e sonhou em estar com seu pai novamente. Ela reclamava com ele sobre sua vida, e ele ouvia pacientemente e acenava com a cabeça. E sorriu. Papai, por que você me deixou? Perguntou a menina. Aconteceu, respondeu ele, encolhendo os ombros. Papai, eu me sinto muito mal pela tia Júlia, disse Angélica. Ela quer me machucar. Humilhar-me e passar por cima de mim, pode imaginar? Ele não respondeu nada, mas o sorriso desapareceu de seu rosto. De repente, ele agarrou pelos ombros. Ela pensou que o pai queria abraçá-la, mas por algum motivo ele começou a sacudi-la. Ele a sacudiu com força, como se quisesse acordá-la. Garota, acorde, disse a mulher de uniforme azul. É o fim da fila. Tudo bem, vamos descer. Onde estou? Perguntou Angélica. Ela não sabia onde estava nem para onde seu pai havia desaparecido.
Em Washington, minha querida. Sorriu o funcionário. Como dizem, o trem elétrico não vai mais longe. Angélica desceu na grande estação. Havia tantas pessoas que ela se sentiu minúscula diante delas. Elas chegavam em massa, como ondas. Seu plano tinha uma falha e ela não sabia o que fazer em seguida. A coisa mais provável a fazer era fugir. Ir para a mesma universidade em que havia sido aceita. Ela se lembrava perfeitamente da cidade de Houston e do nome. A garota se aproximou do grande quadro de informações. Deve haver trens para Houston. Mas como escolher o trem certo? Ela nunca havia viajado sozinha antes. Já eram 11 horas da noite no relógio, o telefone estava quase sem sinal. Finalmente, Angélica conseguiu perguntar no centro de informações. Diga-me, por favor, ela se dirigiu à mulher, como é possível ir para Houston? Hoje já é tarde, minha querida, respondeu a funcionária, inclinando-se sobre o computador. Há um trem amanhã de manhã, às 6h18. A senhora mora lá? Vai comprar uma passagem? Angélica não respondeu e saiu. O que ela deveria fazer? Para onde poderia ir? Ela poderia vagar pelas ruas e voltar para a estação pela manhã. E ir para a universidade. Mas as aulas só começariam em setembro, pensou Angélica com horror. E agora estamos em junho. O que você pode fazer? Então ela se acalmou um pouco, porque deve haver muito trabalho na universidade. E eles também lhe dariam algo para fazer. Ela pode limpar pisos, janelas e até banheiros. Ela faria qualquer coisa para não voltar para a casa de sua madrasta. A garota saiu e seguiu em frente. Quando fugiu de casa, ela havia esquecido completamente seus agasalhos. Você pensa nisso em uma tarde de junho? Em princípio, se o vento não estivesse soprando, era suportável. Mas foi o vento que a deixou com frio. A garota pensou em encontrar uma entrada onde pudesse esperar até o amanhecer. Então amanheceria, o sol nasceria e estaria quente novamente. Ela andou pelas mesmas ruas que havia percorrido com seu pai. Washington é uma cidade linda. Angélica pensou que a capital é um mundo inteiro feito pelo homem. E esse mundo vive de acordo com suas próprias leis. Há muitas pessoas boas aqui, mas também há muitas pessoas ruins. Às vezes, elas agem como se Washington pertencesse a elas. Angélica achava que tinha de encontrar as pessoas boas e então tudo seria melhor. Uma patrulha estava descendo a rua e um tenente e 2 sargentos com ele. Eles olharam para a garota que saiu para encontrá-los. Ela estava obviamente vestida para o clima, estava frio, e ela usava uma camiseta leve e jeans. A garota estava tremendo de frio. Em princípio, ela poderia ter passado por ali. Hoje em dia, as pessoas parecem tão velhas que não dá para saber quantos anos elas têm. Garota! O tenente a chamou. Boa tarde. O tenente olhou para a moça. Ela é bonita, mas não está bem arrumada. E está vestida como se tivesse pegado suas roupas na rua. Ainda assim, ela tem um olhar profundo nos olhos. Você tem alguma identificação? Perguntou o policial. Você está indo para casa? A princípio, Angélica ficou assustada e nunca imaginou que alguém pudesse chamá-la e prendê-la nas ruas de Washington à noite. Mas então ela se acalmou. Afinal, eles eram policiais. Quem, se não eles, deveria protegê-la? Por favor, me ajude, pediu a moça, tirando o passaporte da bolsa e entregando-o ao policial. Eu não sou daqui. Posso ajudá-lo? Não tem problema, respondeu o policial com a testa franzida. Ele pegou o passaporte e a garota tinha apenas 16 anos. Há problemas, Angélica começou a argumentar e imediatamente começou a chorar. Eu tenho grandes problemas. Não se preocupe, disse o homem, aproximando-se dela pelo lado e agarrando-a pelo cotovelo. Agora vamos para nossa casa, e eu a levarei para a nossa. Ele fez uma pausa, escolhendo a palavra para não assustar ainda mais a garota, para nossa casa. Lá você recobrará o juízo, descansará e então decidiremos o que fazer. O que aconteceu?
Não havia arrogância em sua voz, mas uma firmeza que me fez acreditar. Era como se as lágrimas tivessem secado sozinhas e a garota se sentisse mais segura de si. Será que seu infortúnio realmente acabou? Não sei por onde começar. Angélica exalou e se preparou para contar toda a verdade. Depois de ler o diário, Júlia ficou de cabelo em pé. É verdade que a garota estava descrevendo o difícil relacionamento deles e que as brigas eram as pequenas coisas da vida. Mas aquela velha loira que supostamente havia vendido seu apartamento para Júlia antes de morrer? O suor brotou em sua testa. A garota tem talento para escrever. E isto é o que ela escreveu sobre o incidente. Tia Júlia é uma mulher complicada e reservada. Ela sempre se comporta como uma santa com estranhos. Ela só mostra sua verdadeira face para o tio Evan e para mim. Ontem à noite, eles trouxeram uma mulher para casa, uma loira. Eu os vi sentados na cozinha conversando sobre algo. Estava muito frio no porão, e eu saí lentamente para o corredor para me aquecer, escondendo-me atrás de minhas coisas. Em algum momento, ouvi o tio Evan discutindo com Júlia. Sua convidada estava em silêncio naquele momento, provavelmente dormindo. Eu também adormeci e fui acordado por uma batida na porta. Saí do meu esconderijo e vi meu tio carregando um saco grande. Imaginei que ele estava carregando a garota loira. Eu estava morrendo de medo. Júlia e seu marido ficaram sentados em silêncio. E pensar que a casa deles, ao lado do albergue, está sempre cheia de gente. Algumas entrando, outras saindo. Eles não podiam pensar que o que aconteceu no quarto da luz poderia atrair a atenção de alguém. Se a garota contar a alguém, a polícia não terá problemas em juntar 2 mais 2. Você a enterrou corretamente? Perguntou a mulher com severidade. Sim, respondeu Evan. Eu esqueci, então não pergunte. Por que você não foi ver como estava sua enteada? Sussurrou Júlia. Você não me disse? O homem estava indignado. Ele sabia muito bem que tinha uma testemunha indesejada. Você é o chefe. Você pensa em tudo e decide tudo. E quanto a mim? Sentado na beirada, você acha que ele vai nos denunciar? Júlia se levantou e andou de um lado para o outro na cozinha. Seu rosto estava corado. A mulher começou a esfregar as têmporas, tentando descobrir o que fazer em seguida. Furiosa, ela olhou para Evan. Era ele, era tudo culpa dele. Ela não conseguiu ficar de olho na garota. Olhando para ele, a proprietária gritou. Você se esqueceu do abismo do qual eu o tirei, sua criatura ingrata. Você me deve sua vida, está entendendo? Com essas palavras, Júlia lhe deu um tapa forte. Os olhos de Evan se encheram de estrelas e sua bochecha ardeu em chamas. Mas a dor não foi nada. O fato de Júlia estar com raiva realmente o assustou. O homem esfregou o local machucado e pensou em como poderia reconquistar sua esposa. Afinal de contas, ela era a única coisa que ele tinha em sua vida. Júlia, qual é a minha culpa? Ele perguntou com uma voz suplicante. Você não me disse para segui-la. Eu não disse. Você mesmo não poderia ter adivinhado? Ela gritou de volta. Você percebe que não apenas podemos estar perdendo $1 milhão, mas também podemos ficar parados por muito tempo? No seu caso, para sempre. Evan esfregou a parte de trás do pescoço. Então ainda há um acordo a ser feito com o homem de preto. Devolva-lhe os 20 mil, peça desculpas e explique que Angélica fugiu. Mas e a polícia? Ele se lembrava exatamente onde havia enterrado a loira. E entendeu por que Júlia havia lhe dito para matá-la. Se eles o interrogassem, será que ele aguentaria? Fuja, estava escrito na última página do diário. Júlia o arrancou e o rasgou em pedacinhos. Devemos procurá-la, disse a esposa. É urgente. Ela não tem dinheiro. Provavelmente está vagando pelo vilarejo. Vamos lá, se preparem. Eles entraram em um Toyota alto e começaram a dirigir pela vizinhança, perguntando às pessoas se tinham visto a garota. Mas onde quer que ela estivesse, e na floresta, perto do rio, perto da loja,
eles não a encontravam. Como se ela tivesse desaparecido no chão. No entanto, Angélica poderia ter chegado a Washington. Júlia discou o número antigo da garota, mas a secretária eletrônica estava desligada. Depois de várias horas de busca, tiveram que parar em um posto de gasolina que não tinha combustível. Lá, a mulher comprou 2 xícaras de café e ela precisava se animar. Ela estava tentando desesperadamente descobrir o que fazer em seguida. Deveria cobrir seus rastros? Livrar-se do inútil Evan? De qualquer forma, ela já havia cedido seu apartamento para si mesma. A mulher preferia representar qualquer morte de uma forma que parecesse natural. Levava muito tempo, mas era mais fácil apagar seus rastros. Evan, disse Júlia, por que você não usa seu cérebro e pensa para onde ela pode ter ido? Você teve mais contato com ela do que eu. O homem ficou em silêncio. Em vez de medo, ele foi tomado por uma sensação de entorpecimento. Ele estava cansado, queria muito dormir. Afinal de contas, a culpa era de sua esposa. Por que ele iria querer vender sua sobrinha? Quero dizer, alugá-la. Se isso não tivesse acontecido, eles teriam vivido sem parar. De repente, o telefone tocou. A tela mostrava um número desconhecido. Alô, disse Júlia no fone. Ela tentou manter a calma. Boa noite, disse o homem com firmeza. Aqui é o Tenente Krivou, da polícia de Moscou. Receio que você tenha que vir ao escritório central do distrito imediatamente. Onde você está? O rosto de Júlia se contorceu de medo. Será que essa garota não era tão estúpida quanto ela pensava? Angélica tinha ouvido todo tipo de histórias de terror sobre a polícia. Ela sabia que esse era o lugar onde não deveria ir. Mas quando chegou à delegacia, ficou agradavelmente surpresa. O tenente a conduziu ao escritório, sentou-a no sofá e lhe ofereceu um copo de chá quente. Ela precisava de tempo para organizar seus pensamentos. O que aconteceu? Perguntou o tenente. Ele era novo na força policial e gostava de fazer boas ações. Agora ele achava que tinha salvado a garota. Ela poderia ter sido levada por pessoas com más intenções, não pela polícia. Ela é minha madrasta, começou Angélica. Você sabe, ela está tocando. Desculpe-me por um momento, disse o tenente. Ele pegou o telefone e começou a relatar algo. O policial até se esticou como se estivesse diante de um grande chefe. É isso mesmo. É isso mesmo. A área foi inspecionada. Não detectamos nada. Não pode ser. Sim, camarada tenente-coronel. O tenente desligou. Então, onde eles estavam? Me desculpe, Júlia. Fale, por favor, estou ouvindo com atenção. O trabalho policial não é o que eu imaginava. A maior frustração era a constante papelada. Você tinha que ter um documento para cada comentário. E quanto mais documentos, mais chances você tinha de provar seu caso. Veja, minha madrasta é uma pessoa assustadora, disse Angelique. Muito assustadora. Naquele exato momento, o tenente se distraiu novamente. Busca facial. E se a garota fosse procurada? E se seus pais já estivessem procurando por ela? Ele havia inserido os detalhes de sua convidada no banco de dados, por isso estava distraído. Ele podia ouvir o que ela estava dizendo, mas não conseguia entender as palavras. E então, uma órfã. 16 anos de idade. Ele não teve problemas para encontrar o número de telefone de sua madrasta no banco de dados. Ela estava listada aqui como a mãe em procedimento de adoção. Ela mora aqui? Perguntou o policial, virando o monitor e mostrando o endereço. A garota assentiu com a cabeça. Esse não era o bairro dela. E não era Washington DC de forma alguma. Sim, não dá para colocar isso em nenhum índice. A garota estava viva e bem, com pais, embora adotivos. Qual é a situação dela? Ela não está sob custódia. Se os inspetores vierem, ela pode estar em apuros. Embora as chances de isso acontecer fossem mínimas, mas...
Júlia continuava dizendo algo, mas ele não conseguia ouvi-la. Ele apenas acenou com a cabeça. Então, disse o policial, quando a convidada ficou em silêncio. Nesse caso, o que devemos fazer por você? Ajudar, disse Júlia timidamente. Ela entrou em serviço às 8 horas da manhã, e já eram 12 horas da noite. Esfregando as têmporas, ela tentou organizar seus pensamentos. Então, essa adorável jovem havia brigado com a madrasta. Não é de se admirar. Somente nos contos de fadas os estranhos vivem de alma para alma. O que ela deveria fazer? A ideia surgiu do nada. Se a madrasta fosse realmente tão ruim, não haveria como ela seguir a enteada até a polícia à noite. E se? O tenente olhou para a garota com um sorriso. Olhe, querida, disse ele. Eu realmente quero ajudá-la. Já é tarde, pode ficar aqui no sofá, até tirar um cochilo. Eu cuidarei de seus negócios, ok? A Angélica assentiu. Ela estava muito cansada, então não se importaria em descansar. Além disso, seu telefone estava desligado. O tenente discou os números no monitor, saiu para o corredor e, quando pegou o fone, falou com sua própria voz. Billy estava fazendo os preparativos finais. Ele havia feito as investigações mais detalhadas sobre a família da possível vítima e ficou agradavelmente surpreso. Sim, havia muito mais a ganhar aqui do que ele havia percebido à primeira vista. Parece que essa mulher com o raro nome de Júlia lhes dará muito mais do que sua própria filha. Ela é uma mina de ouro. Billy até se preparou para a causa. Fez a barba e cortou o cabelo, vestiu uma camiseta limpa. Olhou-se no espelho e, afinal de contas, ele tinha que ficar bem no vídeo. Ele não tinha nada de que se envergonhar, nada a esconder, em quem quisesse ver, que visse. Logo, literalmente esta noite, ele passará para o próximo nível. E atingirá níveis tão altos que os opositores serão forçados a calar a boca. Angélica não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo com ela. Ela adormeceu com uma sensação de calor e segurança. O policial realmente a havia ajudado. E quando acordou, o mesmo tenente a estava entregando à madrasta para ser torturada. Júlia olhou para ela com outros olhos. Júlia sentiu um medo úmido. Obrigada, a mulher sorriu. Bem, vamos embora. A criança precisa dormir em casa, não no sofá de outra pessoa. Então, minha querida? Você queria fugir? Por que faria isso? Nós amamos muito. Tia Júlia. A Angélica soluçou. Por favor, me perdoe. Por que você é tão tia? A mulher apertou suas mãos. Quantas vezes eu já lhe disse, chame-me de mamãe. Não tenha medo de nada, vamos embora. A madrasta arrastou a enteada para o corredor. Júlia colocou a mão no ombro da garota enquanto elas saíam. Do lado de fora, ela poderia parecer uma mãe amorosa abraçando a filha. Na verdade, as unhas afiadas da madrasta cravaram-se dolorosamente em sua pele. Agora ela não se importava nem mesmo com as marcas na pele da menina. Angélica torceu o nariz, mas continuou andando. Ela caminhava condenada, como se estivesse indo para o cadafalso. Evan ficou olhando para a porta da delegacia de polícia. Júlia não havia saído há muito tempo, 15 minutos, não mais. Mas esse tempo parecia uma eternidade. Finalmente, a porta se abriu e sua esposa e enteada apareceram na porta. Eva não conseguia acreditar em seus olhos. Assim que a garota entrou no carro, o homem imediatamente levantou o punho para dar um soco nela. Júlia estava prestes a expulsá-lo de casa por causa desse fugitivo. Mas sua esposa o interceptou. Você vai estragar a mercadoria, ela disse a ele. Lembre-se, ele tem um dia especial amanhã. Então, o que faremos? Perguntou Evan. Ele não vai nos dar mais trabalho? Vamos pedir aos noivos que se certifiquem de que ele não recuse nada. Eles lhe darão uma lição. Os olhos de Angélica se encheram de lágrimas. Será que não havia ninguém no mundo que pudesse ajudá-la? Enquanto ela reunia forças para contar à polícia sobre os planos insidiosos de sua madrasta, a polícia chegou.
Então a polícia a colocou nas mãos de seus algozes? Ao perceber essa terrível verdade, Angélica finalmente perdeu as forças. Ela desmaiou. Tia Júlia, não me bata nem me prenda, disse ela. Farei o que a senhora disser. Não vou decepcioná-la novamente, eu prometo. As habilidades organizacionais de Júlia foram exibidas mais uma vez. Em apenas algumas horas da manhã, ela encontrou uma faxineira para o albergue e conseguiu limpá-lo. Uma mulher idosa de seu vilarejo havia sido contratada para limpar o albergue. Uma senhora idosa de seu vilarejo estava pedindo emprego há muito tempo, mas havia sido recusada. O porão de Júlia era agora uma prisão. Junto com Evan, a garota levou uma cama grande e um colchão para lá. O homem levou uma hora para arrumar tudo, resmungando descontente. Aqui, seu merda. Como assim? Onde? Júlia instalou luzes de neon no porão. Como se tivessem sido arrancadas de seu coração, e ela as comprou para si mesma. Graças a elas, o cômodo foi preenchido com uma agradável luz neon. Ela escondeu as paredes e o teto desgastados. A mulher pensou que agora sua enteada não precisaria subir as escadas. Ela atenderia seus clientes aqui mesmo. Evan lhe traria a comida. Júlia ficou olhando fixamente. Ela não parecia entender completamente sua situação. A culpa é sua, Júlia disse a si mesma. Como posso deixá-la ir embora? Você me armou uma cilada e me decepcionou. Então você vai trabalhar aqui mesmo. Júlia ficou em silêncio. Ela estava completamente deprimida. Era como se a garota tivesse aceitado seu destino. Júlia calculou o quanto poderia ganhar se não houvesse uma garota tão obediente no porão, mais 3 de cada vez. Ou melhor ainda, 5. É uma mina de ouro. E não precisa, como dizem, não precisa sujar as mãos. Se alguém tivesse lhe perguntado por que ela precisava de tanto dinheiro, ela não saberia responder. No andar de cima, no quarto, Júlia tinha seu próprio esconderijo. Ele continha nada menos que 40 milhões de dólares. O dinheiro estava bem escondido no chão e não seria de fácil acesso. A mulher não confiava em bancos ou fundos de investimento. Ela simplesmente guardava o dinheiro, sentindo-se feliz cada vez que uma quantia era somada. Seus pensamentos foram interrompidos pela campainha da porta. Entrem, entrem, convidados, Júlia sorriu. Ela examinou os 3 homens. Sim, como eles eram. Não pareciam nada de especial, mas a aparência? Eram ferozes. Estava claro quem estava no comando, o que estava no meio. Boa noite, mamãe, disse Billy com sua voz esfumaçada. Bem, onde está a adorável? Onde está nossa querida? Lá, Júlia sorriu e apontou para a porta que levava ao porão. Como dizem, ela está esperando em uma sala especialmente equipada. Vocês podem se divertir lá. Não estaremos atrapalhando. Mesmo que você grite, berre. Bem, por que essa longa conversa? Aqui está, mãe, disse Billy, entregando-lhe algumas anotações. O que é isso? Indignada, Júlia olhou para a quantia, que era claramente inferior a 1 milhão. Onde está o resto? O resto será amanhã de manhã, Billy sorriu, mostrando-lhe vários maços grossos, que ele prontamente colocou em um bolso interno. Aqui está o dinheiro, nós lhe pagaremos quando ele for pago. E se não concordar, podemos levar sua garota de graça. E não por aluguel, mas para sempre. O restante dos V a cercou imediatamente. Archie agarrou Júlia pelo cotovelo, e a mulher ficou muito assustada. Pense nisso, disse ele. Você está nos dizendo que a mercadoria é de alta qualidade, que nunca foi vista antes. E se não for? Você não acha que nós, pessoas honestas, vamos trapacear? Então dê uma olhada. Gritou Júlia. Eu não tinha pensado em tal cenário. Verifique agora. Não, Billy balançou a cabeça. Temos que nos preparar. Sintonizar. Volte pela manhã, não sozinho, mas com Evan. Nós lhe daremos mais um pouco se você se comportar bem. Não nos incomode até amanhã, mãe. Júlia apertou as notas em sua mão.
50.000. Por um lado, ela se sentiu enganada. Júlia tinha visto diretamente homens lhe darem 1 milhão e depois abusarem de sua enteada. Como se costuma dizer, boa para nada. E aqui estava ela, em alguns dólares e não servir para nada. Por outro lado, não se pode viver com lobos. Eles a pegariam de volta pela manhã, ela podia sentir isso em seu coração. Além disso, seu chefe havia lhe mostrado um monte de notas. Por outro lado, mesmo que ele não recebesse o pagamento, eles puniriam a garota adequadamente. Depois de uma noite sem dormir, ela queria descansar. Subiu para o primeiro andar com o marido. Os tetos grossos escondiam qualquer som. Daqui, eles não conseguiam ouvir os gritos da enteada. Ouça, Júlia, perguntou Evan, por que você? O que? 3. Você é um tolo, Vânia, respondeu Júlia. Depois de ser fodida, ela ficará macia como seda. E quando levarmos seus homens até ela, um por um, ela nem se atreverá a piar. Isso não está certo, Júlia, não está certo, Evan exalou. Traidor. A mulher estava indignada. É certo ficar sentada em meu pescoço por anos? Ela comeu e dormiu em minha propriedade, eu a criei. Como você pode avaliar isso? Além disso, ela é nossa mina de ouro. Fiz as contas, se cada homem pagar 10.000, podemos ganhar $500 mil por mês. Podemos nos sair bem. Evan suspirou. Ele não tinha ideia de como sua esposa gastava o dinheiro. Ela lhe dissera que o estava investindo em um negócio lucrativo. Mas ele não lhe fez nenhuma pergunta. Ele morava sozinho, na casa de outra pessoa. Ele não entendia por que Júlia o havia escolhido. Ele já era velho, quase 50 anos, e ela estava no auge de sua vida. No entanto, se ele tivesse se dedicado a isso, teria encontrado a resposta para essa pergunta. Angélica soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Ela achava que poderia se comportar com calma, mas não podia. Archie estava ocupado desligando as lâmpadas, ele era um especialista em iluminação. Billy ligou a câmera e apontou-a para Júlia. Uau, disse ele, lambendo os lábios. Que garota linda você é! Sabe o que queremos de você? Vamos lá, seja uma boa garota. Júlia continuou a soluçar. Ela se sentia como se estivesse em um sonho ruim. Que acordaria e voltaria a ter 8 anos de idade, com seu pai ao seu lado. Mas a agonia não acabava. Você pode fazer algo para nos deixar felizes, disse Billy. Felicidade de verdade. Por que você está assustando a criança? Perguntou Harvey, infeliz. Ele era o especialista em processamento psicológico desse trio. Certo, Angélica, me escute. Vou lhe dizer algo importante. Ele foi até ela e colocou o braço em volta de seus ombros. Harvey olhou nos olhos dela e começou a lhe dizer, com uma voz rouca, algo que a fez parar de soluçar e depois literalmente explodir em chamas. A garota se acalmou imediatamente e suas lágrimas pareceram secar por conta própria. Sério? Ela perguntou. Você não vai me bater? Não, respondeu Harvey com um sorriso, nós não fazemos esse tipo de coisa. Tudo tem de ser feito apenas com seu consentimento. Ontem eu já acreditei em um homem que me traiu. Não somos assim, Harvey lhe garantiu. Eu vou me danar se não for. A garota se acalmou. Ela olhou para seus clientes com outros olhos. Eles não eram mais tão assustadores. Pelo contrário, ela sentia uma espécie de simpatia por eles. De repente, ela sentiu vontade de passar um tempo com eles, tomar um chá, ir ao cinema. Angélica relaxou, sentou-se em frente à câmera e olhou para a lente sem medo. Billy sentou-se ao lado dela e pegou sua mão. Aqui vamos nós, disse o operador de câmera. Olhando através da lente da câmera, Harvey se concentrou. Essa não era a primeira garota que ele pintava em sua vida. Os outros homens também conheciam sua tarefa e, portanto, não tinham dúvidas, tudo ficaria bem. Angélica sorriu e começou a fazer o que o homem havia lhe pedido há 1 minuto, com a sinceridade e a franqueza de uma adolescente. A dona da casa acordou às 7 da manhã,
sem despertador. Como ela havia dormido bem! Júlia estava literalmente explodindo de orgulho. Que mulher empreendedora! Ela havia ganhado $1 milhão do nada. Não apenas isso, mas ela havia colocado sua odiada enteada em seu lugar. O mais importante é que a garota fique boa logo, e ela ainda tem que trabalhar e trabalhar. Ela tem seu marido ao telefone. Bem, o que você acha? É só isso? Perguntou a mulher. Vamos lá, assentiu Evan. Eles já deveriam estar jogando. 2 dias devem ser suficientes para se recuperar, disse Júlia a Evan. Então, comece a procurar novos clientes. Oh, Júlia, exalou Evan. Ei, posso não ir com você? Você vai, e leve seu rifle, exigiu a mulher. Você fez um acordo com aquele dandy. Se ele trapacear, atire em sua perna. Assim ele saberá que não deve se meter conosco. Evan assentiu, mas ele não ia realmente carregar uma arma, muito menos atirar. Ele não queria ir atrás dela porque tinha vergonha e medo. Como ele olharia a garota nos olhos agora? Como ele a venderia para outros homens? Afinal de contas, ela é uma criança. Eles abriram a porta que levava ao porão e estava escuro. Júlia disse para o vazio. Viemos buscar nosso dinheiro. Você gostou? Pegou tudo? Silêncio. Evan pensou que os 3 vilões estavam cansados e agora estavam dormindo. Eram 7 horas da manhã. Ele encontrou o interruptor, acendeu a luz e ficou atônito. Hoje Billy não se parecia com a imagem que ele havia criado para o trabalho de agente. Ele estava com a barba feita, o cabelo bem arrumado e uniforme, e usava um uniforme impecável. Na verdade, ele raramente usava, e daí a aparência impecável de suas calças e túnica. Billy relatava suas façanhas às mais altas autoridades. Júlia, apelidada de Viúva Negra, há muito tempo despertava o interesse de nossos colegas. Por meio de vários canais de agentes, recebemos informações sobre possíveis crimes cometidos por essa cidadã. Ela trabalhava tanto individualmente quanto com cúmplices, cuja composição mudava constantemente. Agindo sob o disfarce de clientes, ele combinou com o cúmplice Evan recompensa por iniciar um relacionamento íntimo com Júlia. Uma das condições era o estupro coletivo da vítima, com o objetivo de sua posterior exploração para fins sexuais. Houve um murmúrio na sala. Até mesmo os chefes de polícia mais experientes se encolheram quando ouviram essa parte do relatório. O crime havia sido evitado por um esforço conjunto, continuou Billy. Os criminosos foram presos. Os interrogatórios iniciais confirmaram o envolvimento deles no desaparecimento da mulher. O material foi entregue à investigação. O coronel franziu a testa. Claro, eles haviam entrado em território vizinho a partir daquele bairro esquecido por Deus nos arredores de Washington. Mas o fim justificava os meios. Que piada! Essa viúva negra poderia estar envolvida em 2 assassinatos. E ela tinha um cúmplice com uma arma. Esse é um grupo bastante organizado, se não for uma gangue. Fale-me sobre a atividade médica ilegal, exigiu Billy. Ah, sim, disse o funcionário e tossiu. A cereja do bolo, nossa heroína estava realizando operações ilegais em sua própria casa. Adivinhe de que tipo? Os murmúrios ficaram mais altos. O coronel ficou em êxtase, e ele não teria vergonha de exibir uma história dessas nos canais federais. Quando a investigação terminasse, é claro, mas isso não demoraria muito. Billy e os outros agentes ficariam nas sombras, não poderiam brilhar, pois estavam disfarçados. E ele estaria na TV, o chefe. Todo o crédito para ele. Resumindo, disse o coronel, dirigindo-se aos mais altos escalões. Eu já disse, digo e direi novamente, e nestes tempos difíceis, quando a hidra do crime está tentando levantar a cabeça, precisamos de recursos. Recursos, recursos e mais uma vez recursos, tanto humanos quanto materiais. Ele expressou uma quantia decente, o que fez o representante da sede esticar os lábios. É claro que eles não receberiam tudo o que pediram. Mas pelo menos a metade. Isso já é uma boa ajuda, pensou o coronel, regozijando-se com seu triunfo. Quando a reunião terminou,
O major estava tomando seu café e conhaque legais em seu escritório com prazer. Depois de uma operação tão grande, o mais importante é não descansar sobre os louros. É preciso agir. É preciso desenvolver o sucesso, caso contrário, nada funcionará. Ele tinha certeza de que os agentes estavam comemorando o triunfo ou correndo para o trabalho. Foi por isso que ele ficou surpreso ao ver Billy na porta. Olá, camarada coronel, ele cumprimentou o chefe. Vim apertar sua mão. À vontade, respondeu o oficial sênior. Você fez um bom trabalho, tenho que admitir. Mas foi para isso que seu país o chamou, não foi? Ousar e agir, como dizem. Continue. Um dia você chegará ao meu nível. O coronel estava sendo um pouco brincalhão. Ele mesmo nunca havia passado um dia no campo. Aqui, no quartel-general, ou, como dizem os agentes, na retaguarda, é muito mais confortável. Há menos riscos, assim como o trabalho. Mas você está sempre visível, eles o conhecem e se lembram de você. Billy é um bom agente, pensou o coronel. É por isso que ele não tem chance de ser promovido. Aqui estou eu, camarada coronel, ele continuou a murmurar, em pé na frente de seu superior. Bem, fale, o superior acenou com a mão. Você quer férias? Ou um aumento de salário? Peça. Você terá tudo, mas dentro de limites razoáveis, é claro. Não falo por mim. O que acontecerá com ela, camarada coronel? Nossa garota, perguntou Billy ao líder. Hoje eles poderiam conversar no escritório, usar uniformes. E nada de se esconder. O que você tem a ver com isso? Perguntou o superior. Você fez o seu trabalho? Fiz meu trabalho. Agora volte a proteger o país do crime. Encontrei um parente, disse Billy. Eu liguei para ela. Preciso ajudá-los, dar-lhes uma mão. Mas vou precisar de alguns dias para fazer isso acontecer. O homem mais velho se levantou da cadeira. Essa é sua dor de cabeça? Não importa se vão colocar a menina em um orfanato ou não. Você fez seu trabalho. Alguma pergunta? Eu insisto, camarada coronel, disse Billy. Você tem de levar cada caso até o fim. Então, salvamos essa criança do monstro. E agora? E se ela cair nas mãos de outros canalhas? E se... Ei! O coronel gritou. Não estou entendendo nada. O que é você, Madre Teresa? Se ele cair nas mãos de outros canalhas, não durma. Então o salve. E se você não gostar disso? Billy já havia ouvido essas palavras mais de uma vez. Ele realmente esperava que, após essa grande vitória, ele finalmente fosse levado para o quartel-general. Que não precisasse mais trabalhar disfarçado. Ficar sentado em uma sala abafada, fumando tabaco de baixa qualidade e carregando mendigos por aí. Não era a primeira vez que o homem mais velho lhe dizia naquele tom de voz: se você não gosta, vá embora. O senhor pode responder pelo bazar, camarada coronel? Perguntou Billy e foi até o chefe. Ele olhou para ele. Ele era alto, robusto, de olhos negros. Nunca havia lhe dirigido uma palavra gentil. Esperava que ele fizesse grandes coisas, que conquistasse coisas, e exigia que ele trabalhasse o dia todo. E agora ele não queria levar sua operação até a conclusão lógica. Filhote de cachorro, retrucou o homem mais velho diante da impertinência. Quem você seria se não fosse por mim? Eu o manterei disfarçado até que se aposente. Se você viver para ver isso. Você está errado, camarada coronel, disse Billy e levantou a mão. O que ele fez com que as sobrancelhas do chefe se contraíssem para cima. Maria chorava incessantemente. Enquanto dirigiam do aeroporto, ela lhe contou a história de sua família centenas de vezes. Que o irmão havia se mudado para Washington, D.C., e depois morrido. Que eles só descobriram 2 anos após a morte. Que a ex-esposa do irmão se recusou a dizer a eles onde ficava o túmulo e não disse uma palavra sequer sobre a filha deles. Se soubéssemos, teríamos feito isso, a mulher se perguntava.
Ele era tão inteligente, mas tão reservado. Meu irmãozinho. E vocês nem tentaram encontrar qualquer vestígio dele? Perguntou Billy. Por causa de seu trabalho, ele estava sempre pensando em como obter informações. Não. Respondeu Maria. Sou muito grata a ele por ter me encontrado. Sou muito grata. Cuide dela, pediu Billy. A garota já passou por muita coisa. Ela será como a minha, disse a mulher. Eu não tenho uma filha, só um filho. Mas ele é um menino grande. Por que ele fez isso? Ganância, encolheu os ombros Billy. Não podemos provar, é claro, mas ela o envenenou. Para ficar com a casa. Pense nisso, um homem no auge de sua vida morre de repente. E 3 meses antes disso, um testamento. Oh, ela deveria ser responsabilizada, Maria deixou escapar. Está tudo bem, ela ficará na cadeia por um bom tempo, garantiu Billy. Há um grande rastro criminal. Conversar com a mulher estava começando a deixá-lo entediado. Felizmente, não era uma viagem longa. O pai de Angélica havia escolhido um lugar muito bom para sua casa. Subúrbios tranquilos e uma viagem curta até Washington. O que se seguiu foi uma apresentação comovente entre tia e sobrinha. Billy até se afastou da cena idílica. Angélica e Maria se abraçaram por um longo tempo e derramaram lágrimas. Billy suspirou e se dirigiu ao carro. Agora ele tinha muitos problemas próprios. Para começar, ele tinha que encontrar um emprego. Os policiais se aposentam logo, é claro, mas mais 15 anos no departamento? Não, ele não poderia ficar tanto tempo. Em segundo lugar, formar uma família. Sim, ele precisa de paz e harmonia. Em terceiro lugar, Billy sentiu sua mão ser agarrada. Espere, Angélica estava falando. Espere, por favor. Entre, entre. Vou lhe mostrar a casa. Você não viu nada, viu? Não sei, disse Billy, exalando. Tenho de ir embora. Por favor, pediu a garota. Por favor. Ele queria lhe dizer o quanto tinha feito por ela. E que agora ela sempre pensaria nele e se lembraria dele. Que agora, no coração de Larry, vivia um modelo de homem de verdade que protegeria e ajudaria. Mas ela nunca havia dito essas coisas, por isso, não conseguiu encontrar as palavras certas. Ela simplesmente pegou a mão de Billy e disse por favor. Por favor. Tudo bem, ela exalou e se dirigiu à cabana. Ouça, você tem café em sua casa? E um cinzeiro. Eu realmente gostaria de um café e um cigarro.